A pandemia de Covid-19, sem dúvida, deixou marcas profundas no mundo todo. Mas e se, no meio de tudo isso, a gente tivesse construído, quase sem querer, uma nova e poderosa defesa contra ameaças futuras? Olha, parece uma pergunta até um pouco estranha, né? Mas uma pesquisa fascinante sugere que a resposta pode ser sim, que existe. E entender essa resposta é fundamental para a gente se preparar para o que vem pela frente. Ok, vamos direto ao ponto. A ideia principal é que essa combinação de infecção e vacinação em massa contra o SARS-CoV-2 deu pra gente, como um efeito colateral que ninguém esperava, uma tal de imunidade cruzada em escala global. Pensa nisso como um escudo que a gente nem sabia que estava construindo. E contra o que exatamente esse escudo protege? Bom, contra uma família bem específica de vírus, os sarbecovírus. Dá para imaginar eles como se fossem primos virais. O vírus da Covid-19 e o da SARS lá de 2002 são os mais famosos dessa família. E é justamente nessa relação de parentesco que a mágica acontece. E essa analogia aqui explica tudo de um jeito bem simples. A imunidade normal, que a gente pega com vacina ou com infecção, é como uma chave feita para uma fechadura só, para um vírus específico. Agora, a imunidade cruzada, essa é diferente. É como ter uma chave mestra, sabe? Ela abre não só a fechadura do SARS-CoV-2, mas também a de outros vírus que são primos dele. Uma teoria incrível, né? Mas na ciência, não adianta só ter uma ideia boa, tem que ter prova. E foi exatamente isso que pesquisadores lá da Universidade de Glasgow foram fazer, testar essa ideia no laboratório. E o experimento foi muito inteligente. Eles pegaram amostras de sangue de pessoas com vários históricos diferentes. Gente que nunca teve contato, gente que só foi vacinada, gente que só se recuperou da infecção. Mas o grupo principal, o mais importante de todos, era o de pessoas com imunidade híbrida, ou seja, aquelas que foram infectadas e também vacinadas. A suspeita era que essa combinação seria a mais poderosa de todas. E os resultados foram espetaculares. Esse gráfico mostra a capacidade do sangue de neutralizar o vírus original da SARS, aquele primo mais velho. Em pessoas que nunca tiveram contato, a capacidade era de só 14,8%. Mas olha o salto no grupo da imunidade híbrida, 67%. É uma prova muito clara do poder dessa chave mestra. E essa proteção é bem esperta. A pesquisa mostrou que quanto mais próximo um vírus é do SARS-CoV-2 na árvore genealógica dele, tipo esse vírus de morcego, o HTG13, mais forte e eficaz é nosso escudo de imunidade cruzada. Não é uma defesa cega aleatória, ela é direcionada. Certo, os testes no laboratório foram super conclusivos. Mas como é que isso se aplicaria no mundo real, numa população inteira? Para responder isso, os pesquisadores foram para o próximo nível, a simulação em computador. Eles criaram um modelo super sofisticado usando a população da Escócia como base para fazer uma pergunta. Qual seria a chance de um novo sarbecovírus, um tal de SARS-CoV-X, surgir e causar uma nova epidemia no mundo antes e depois da Covid? O ponto de partida é meio assustador. No mundo pré-pandemia, com uma população totalmente sem defesa, a chance de um vírus novo desses aparecer e se espalhar era de 20,3%, basicamente um risco de 1 em 5. Agora vamos para o nosso cenário atual, pós-pandemia. Com esse nosso escudo de imunidade cruzada, a chance de um vírus como o da SARS original aparecer cai, e cai muito, para apenas 7%. E para um parente ainda mais próximo do vírus da Covid, como aquele vírus de morcego, o risco simplesmente despenca para menos de 0,01%. É praticamente zero. Isso mostra de uma forma incrível a barreira que o nosso sistema imunológico coletivo conseguiu construir. Mas, bem quando a história parecia ter um final feliz, a pesquisa revelou uma reviravolta. Um paradoxo bem contraintuitivo que muda um pouco o jeito que a gente pensa sobre o futuro. A intuição da gente diz que, para aumentar a proteção, é só continuar vacinando com doses cada vez melhores contra a Covid, né? Parece simples. Mas a ciência descobriu que, nesse caso específico, a resposta não é tão óbvia assim. Dá uma olhada nesse mapa de calor. As áreas em laranja e vermelho mostram um aumento no risco de um novo vírus surgir. E elas aparecem justamente no cenário de uma vacina que é super específica, focada só e somente no SARS-CoV-2. Como isso é possível? A explicação para isso é fascinante. A circulação do SARS-CoV-2, mesmo que em níveis baixos, funciona como um reforço natural e constante para a nossa imunidade cruzada. Uma vacina tão específica que eliminasse completamente o vírus atual também acabaria com esses reforços, enfraquecendo a nossa chave mestra contra os outros vírus.
Os próprios pesquisadores resumem isso de forma bem direta. Essa citação do estudo confirma: suprimir demais o vírus atual com uma ferramenta muito específica pode, por incrível que pareça, nos deixar mais vulneráveis a um novo vírus no futuro. E então, o que a gente faz com essa informação toda? O que essa descoberta tão complexa significa para a nossa estratégia de defesa contra futuras pandemias? Para resumir, os pontos-chave são: primeiro, o mundo tem um novo escudo de imunidade cruzada. Segundo, ele é mais forte contra os parentes próximos do vírus da Covid. Terceiro, a imunidade híbrida é a que dá a proteção mais forte. E, talvez o mais importante, o futuro do desenvolvimento de vacinas precisa ser muito inteligente, buscando um equilíbrio delicado para não destruir, sem querer, essa defesa que a gente ganhou. No fim das contas, essa pesquisa deixa a gente com uma reflexão bem profunda. A pandemia reescreveu parte da nossa biologia coletiva, deixando uma nova memória no sistema imune. A grande questão que fica agora é: como vamos usar esse conhecimento para planejar um futuro mais seguro e mais inteligente?